Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, muito boa tarde. Sr. Ministro, o Sr. Ministro vem falar-nos de um país que não é aquele país em que vivem os portugueses. E esta prática vai sendo um hábito deste Governo que nos vai habituando a isto sempre que vem à Assembleia. Sr. Ministro, para ganhar algum tempo, venho falar-lhe de 5 temas dos muitos que preocupam os portugueses. E vou deixar-lhe um conjunto de questões para as quais lhe peço que me responda com objetividade, contrariando também aquela que vai sendo a prática do Governo quando vem a esta Casa. Aquilo que lhe peço, Sr. Ministro, é que me responda com objetividade. O primeiro tema de que lhe quero falar, Sr. Ministro, é sobre contratação coletiva, que o senhor aqui já referiu. A contratação coletiva é uma conquista dos trabalhadores portugueses, é inequívoca e é uma realidade que tem mais de 4 décadas em Portugal. E tem sido através da contratação coletiva que têm sido reforçados os direitos dos trabalhadores e aperfeiçoadas as relações de trabalho entre parceiros, dando condições de trabalho mais dignas aos portugueses e mais competitividade às empresas. Mas esta é uma tarefa sempre inacabada, a concertação social, e uma relação que necessita de ser respeitada e alimentada, e neste aspecto o Governo tem aqui um papel crucial. E Portugal cresce se tiver uma boa concertação, Sr. Ministro, mas o senhor e o seu Governo têm feito tudo para enfraquecer a concertação social. Eu agora estava a ouvi-lo e não resisto a usar um ditado popular que é que bem pregas, Frei Tomás. Permita-me que lhe diga, Sr. Ministro. Porque em apenas 3 anos o número de trabalhadores salvaguardados por convenções coletivas de trabalho foi reduzido em 83%. E este não é um sinal de vitalidade da nossa concertação social. E como se não bastasse ao Governo ser o pior patrão de Portugal, ainda quer obrigar os empregadores responsáveis que encontram na concertação social e na contratação coletiva instrumentos de desenvolvimento económico e social a desistirem do diálogo laboral. E isto, Sr. Ministro, é lamentável. E não me venha dizer que não é essa a intenção do seu Governo, porque os passos à frente e os passos atrás que têm dado nesta matéria revelam uma completa desorientação e um experimentalismo muito irresponsável. E, Sr. Ministro, com coisas sérias não se brinca. E a concertação social é matéria de demasiada responsabilidade para que continue a ficar exposta às vossas experiências e aos vossos humores. E sobre esta matéria, a opinião que os senhores tinham há uns dias não é a opinião que têm hoje. Será que continuam a querer passar de 5 para 2 anos o período de vigência da contratação coletiva e reduzir o período negocial de 18 para 6 meses, ou já voltaram atrás? Afinal, em que é que ficamos? E os empregadores revêem-se nestas propostas, Sr. Ministro? O Governo está sempre a falar na necessidade de tomar medidas a longo prazo, mas também está sempre a cair em contradição. Não acha que as empresas precisam de estabilidade para produzir resultados e para contribuir para o crescimento do país e que a vossa proposta vem em sentido contrário? Mas o Sr. Ministro vem hoje dizer que recuou nos cortes dos suplementos salariais. Disse-o há pouco, tivemos disso notícia. Mas os parceiros, entre eles a CIP e a UGT, dizem que não recuou, que apenas pôs a possibilidade, em caso de acordo, de recuar. Sr. Ministro, apetece-me perguntar-lhe, o senhor está a fazer chantagem com os parceiros sociais? Qual é a sua posição? Qual é, afinal, a posição do Governo? A segunda questão é a reforma do Estado. E ao fim de quase 3 anos de governação, Sr. Ministro, é ridículo e surpreendente que os senhores tenham descoberto que, afinal, o Governo tem 1.000 milhões de euros para cortar em despesas de funcionamento. Serão estas as famosas gorduras que os senhores tanto conheciam no início de 2011 e só agora nos tentam convencer de que finalmente vão cortar? Os senhores já cortaram salários, pensões, aumentaram os impostos, aumentaram o custo de vida das famílias, mandaram os nossos filhos para fora do país. Mandaram-nos para fora do país, Sr. Ministro. Querem subir o IVA, dizem que vão aumentar a TSU para os trabalhadores e querem convencer-nos, ao fim de quase 3 anos, que vão finalmente fazer a reforma do Estado. Sobre um Governo que aumentou impostos, cortou na proteção social, despediu funcionários públicos, em nome do equilíbrio das contas públicas e em nome de um orgulhoso querer ir para além da Troika. E sobre um Governo que, no final do mês passado, referiu que o DEO não iria incluir mais aumentos de impostos e que neste mesmo documento dá nota de querer aumentar o IVA e a TSU para os trabalhadores. Sr. Ministro, nós só podemos retirar 2 conclusões. Ou estão desorientados com os atos eleitorais que estão para vir, ou continuam a demonstrar um experimentalismo irresponsável. Ou será que a reforma de Estado a que o Ministro Paulo Portas se tem vindo a referir é a contratação de tarefeiros que triplicou no Ministério da Segurança Social, de qual o senhor é responsável? Afinal, qual é a vossa reforma de Estado e que males é que vão continuar a fazer aos portugueses? O senhor falou aqui
no salário mínimo nacional. Em março de 2013, o secretário-geral do Partido Socialista, e relembro aqui, apelou ao primeiro-ministro para, em concertação social, aproveitando o consenso entre os parceiros, se aumentasse o salário mínimo. E qual foi a resposta do primeiro-ministro? Que aumentar o salário mínimo era uma política errada, que o que se devia fazer era diminuir o salário mínimo. Olhamos, é verdade que foi dito, é verdade. E nós olhamos, Sr. Ministro, para as últimas semanas e que conclusões podemos retirar? Que nem os senhores se entendem uns com os outros, nem os portugueses entendem em relação a quem os governa aquilo com que podem contar. Sr. Ministro, afinal em que é que ficamos? Os senhores andam uma vez mais a brincar aos governos e a brincar aos portugueses com os portugueses e das duas uma. Ou estão desorientados ou então andam a experimentar, a fazer experimentação. O que governo... Senhor Ministro, o Governo vem agora dizer que quer negociar o aumento do salário mínimo em sede de concertação social. Senhor Ministro, isto é ridículo depois das afirmações do Senhor Primeiro-Ministro, se não fosse dramático para os portugueses. Vêm negociar agora, em tempo pré-eleitoral. Querem dilatar esta negociação até às eleições de 2015. Qual é, afinal, a vossa posição sobre o aumento do salário mínimo nacional? Senhor Ministro, para fundamento, os cortes provisórios passados a definitivos que os senhores têm vindo a fazer e todos os males que têm causado aos portugueses têm sido decisões tomadas também em nome da sustentabilidade da segurança social. Mas o Governo levou recentemente a questão do plafonamento à concertação social, uma vez mais a brincar com matérias demasiado sérias. E os senhores trazem a questão para a discussão e falam em eventuais propostas. Com base em que estudos, Sr. Ministro? Onde é que eles estão para que os possamos consultar? E em relação à proposta que os senhores apresentam, responda-nos a algumas questões. Como é que os senhores vão garantir a sustentabilidade do sistema durante o período de transição em que os trabalhadores irão descontar para os dois sistemas, mas em que apenas o sistema público estará a pagar pensões? Como é que os senhores vão fazer? E dentro da vossa solução para a sustentabilidade do sistema, num cenário eventual de crise financeira igual ao de 2007, havendo falências no sistema privado, como pensam salvaguardar as pensões dos portugueses que passam a fazer os seus descontos para o sistema privado? Vai ser de novo o Estado, Sr. Ministro, a assegurar estes pagamentos? Sendo essa a vossa solução, porque não fazem então os trabalhadores os seus descontos para o sistema público? Onde é que estão os estudos, Sr. Ministro, que sustentam tudo isto? Sr. Ministro, a última questão é sobre necessidades educativas especiais. Sr. Ministro, e para lhe dizer que foram necessários 5 meses, 160 dias, para que o Governo admitisse que têm sido indevidamente negados apoios a alunos com necessidades educativas especiais para o acesso a terapias complementares. E o Governo fê-lo ontem, depois de ter convocado os pais para uma reunião de urgência. Foi necessário chegar ao período de campanha eleitoral, Sr. Ministro, para que o Sr. Secretário de Estado, Agostinho Branquinho, reconhecesse a situação que levou a erros graves e a erros grosseiros. O Sr. Secretário de Estado levou 1 mês a ver o vídeo de um caso específico de uma criança que lhe abriu os olhos para que os casos de pedidos indeferidos tinham todos que ser revistos, para confirmar se tinham sido ou não corretamente indeferidos. E sabemos também, Sr. Ministro, que o Sr. Secretário de Estado, Agostinho Branquinho, deu a sua garantia pessoal àqueles pais, caso houvesse muitos casos incorretamente indeferidos, de repor em justiça desencadeada e propor a eliminação de protocolo. O protocolo entre o ICE e a DGEST. Mas será que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro têm a noção que o ano letivo está a acabar e que a falta de terapias causa nestas crianças, em alguns casos, retrocessos, em alguns deles irreversíveis? Sr. Ministro, mais uma informação, e estou quase a acabar, Sr. Presidente. Muitos dos processos indeferidos têm certificação médica de necessidade das crianças terem necessidades educativas especiais. Algumas têm incapacidades permanentes. E o que o Governo garante é que 50% dos pedidos são deferidos, mas os pais e os professores dizem que apenas 1 em cada 10 são deferidos. Aliás, os senhores apresentam-nos números que não são corretos e podem ser comprovados através da conta da Segurança Social, que já saiu no primeiro trimestre. É que estes processos são cumulativos, porque uma criança que tem um apoio num mês, tem no mês seguinte. Não é a somar como os senhores têm dito, que apresentam aqui um número de apoios que não corresponde ao real. Sr. Ministro e Sr. Presidente, para terminar, o Governo disse aos pais que a Troika é que quer reduzir os gastos nas crianças com necessidades educativas especiais e não o Governo, estando aberto para apoiar estas crianças. Sendo assim, aquilo que queremos perguntar, agora que a Troika está de saída, se o Governo já pode começar a apoiar estas crianças. Será que o Governo nunca teve coragem de levantar a voz contra a Troika pelas nossas crianças? Será que o Sr. Secretário de Estado vai efetivamente honrar a palavra, como disse ontem aos pais, ou será que é mais uma jogada eleitoral? É que estamos em período eleitoral e só ter admitido isto agora é, no mínimo, muito dúbio. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua consideração.